Olá, estou aqui para abordar o tema do capítulo 4 do livro Segurança em Redes Sem Fio, do autor Nelson Murilo. Capítulo 4. Técnicas e ferramentas de ataque. Preparação do ambiente. A primeira observação que devemos fazer para a preparação de um ambiente para ataques são os equipamentos e ferramentas que serão úteis para cada caso, necessidade ou investigação. Para isso, é necessário o planejamento antecipado dos equipamentos e programas que serão necessários e justificar. É fundamental decidir qual equipamento utilizaremos para fazer a varredura ou levantamento de sinal de uma área extensa. É aconselhável fazer o percurso de carro para que seja evitado a visibilidade desse equipamento. Uma dica útil é não utilizar meio de transportes quando você está carregando equipamentos com peças móveis. Evite sempre movimentos bruscos. Com esses cuidados, você não danificará os mesmos. Seria interessante utilizar as distribuições que caibam em dispositivos pequenos, tais como USBs e cartões de memória. Esse processo facilita a manutenção do equipamento. Uma vez que o ambiente for planejado, então chegará a hora de escolher quais ferramentas podem auxiliar nos mais variados tipos de análise. Ferramentas disponíveis. Serão descritas ferramentas gratuitas disponíveis para captura de pacotes e ataques a redes sem fio, sendo ferramentas específicas. Airtraffic permite em tempo real capturar informações como clientes conectados e serviços utilizados de redes identificadas. Porém, tal programa possui limitação de quantidade de placas e chipsets suportados. Pode-se salvar as informações coletadas tendo uma limitação ao formato do arquivo, sendo específico do programa, o que impossibilita o uso do arquivo em outras ferramentas. O programa é uma ferramenta bastante prática para coletar informações de redes sem fio. Exibe vários detalhes que podem ser úteis para pessoas mal intencionadas, como obtenção de endereço IP e MAC de clientes conectados. Iris Norte. Ferramenta antiga, porém útil, mesmo com limitação em relação à quantidade de placas e chipsets. O programa ainda traz boas vantagens em relação aos demais, que mesmo uma placa não seja suportada, é possível coletar esta manualmente em um modo monitor. Há várias funcionalidades do programa, tais como identificação de redes e informações coletadas, uso ou não do WP e varredura em todos os canais ou apenas um canal específico. Escuta de tráfego. Tecnicamente falando, sempre é possível obter informações sobre uma rede caso o tráfego passe em claro, ou seja, quando não há nenhum mecanismo de criptografia envolvido. Essa afirmação se aplica tanto a redes cabeadas e como a redes sem fio, visto que as informações estão literalmente no ar para quem quiser capturá-las. Para ter acesso ao conteúdo de um tráfego, não é necessário nenhuma ferramenta específica para redes sem fio. Ao se utilizar ferramentas tradicionais como o TCP/dump, é possível capturar grande parte do tráfego de uma rede cujo sinal esteja suficientemente próximo. Há diferentes tipos de dados que podem ser capturados em redes sem fio. Para capturar o conteúdo dos pacotes, basta a interface estar em modo promíscuo convencional. Já o modo monitor, ou RF-MON, Radio Frequency Monitor, é usado para capturar pacotes específicos de rede sem fio, como a difusão do nome da rede, ESSID, pedidos de conexão, reconexão e desconexão, entre outros casos. O Ngrip inspirou-se em uma ferramenta tradicional em ambiente Unix para buscar padrões de textos em arquivos como o grep, mas diferentemente deste, busca padrões em pacotes de rede. O interessante é que o Ngrip conseguiu preservar a maioria das características poderosas das ferramentas inspiradoras. O Ngrip poderia ser usado para selecionar o tráfego com base em informações como endereços de origem, destino, protocolo, portas de origem e destino e várias outras possibilidades combinadas. Porém, o seu principal atrativo é sua capacidade de capturar tráfego segundo padrões que casem com o conteúdo dos pacotes. Esta ferramenta permite obter rapidamente informações essenciais como senhas de servidores e concentrador,
ou algum tráfego que espera capturar com o padrão que foi fornecido. Para coletar grandes blocos de informações, pode-se utilizar uma opção também presente no grep, que permite exibir o conteúdo de pacotes posteriores ao que combinou com o padrão informado. Desta maneira, os pacotes em qualquer caixa será mostrado, assim como o conteúdo dos 100 pacotes subsequentes. Quando a intenção é controlar uma quantidade grande de informação, sem necessariamente haver algum conteúdo como objetivo, o AnyGrep pode não ser a ferramenta ideal para executar tal tarefa, visto que outras ferramentas fazem melhor essa tarefa, como o Interrupt. Endereçamento MAC. O uso do prévio cadastramento de endereços MAC em uma determinada rede sem fio é uma das medidas de segurança que podem ser tomadas, mas existe um problema, pois na teoria os endereços MAC são únicos, assim eles podem distinguir sem erro qualquer equipamento. Mas na prática, isso pode ser facilmente burlado por uma estação clandestina, que identifica o tráfego de uma estação cliente e assim que essa estação cessar a comunicação, ela então altera seu próprio endereço MAC e se faz passar pela estação legítima. Outros cenários são possíveis, como travar uma máquina e assumir a identidade desta, ou montar um concentrador paralelo com o objetivo de colher endereços MAC para uso futuro. E ainda usar esse mesmo concentrador como proxy ARP. Vários clientes podem utilizar um concentrador paralelo e este direcionar o tráfego daqueles para o concentrador legítimo, usando para isso um endereço MAC válido. O atacante pode modificar o endereço MAC de uma interface, a dificuldade varia com o sistema operacional e driver do dispositivo. Na maioria dos sistemas Unix, este procedimento é trivial. Ataques do tipo Man in the Middle ou Homem no Meio é uma forma de ataque em que os dados trocados entre duas partes são de alguma forma interceptados, registrados e sendo possivelmente alterados pelo atacante sem que as vítimas possam perceber. Quebra de chaves WEP. Existem várias ferramentas desenvolvidas para descobrir chaves WEP com a maior ou menor grau de eficiência. Utilizam em geral uma combinação de força bruta, ataques baseados em dicionário e exploração de vulnerabilidade conhecidas. Por outro lado, chaves simples são mais fáceis de ser quebradas, independentemente da eficiência da ferramenta, e chaves padrão não necessitam sequer de ferramentas para isso. A seguir, iremos elencar algumas dessas ferramentas. Iris North. Trata-se de uma das primeiras ferramentas a implementar o ataque baseado na geração de chaves fracas, reportado no artigo Weakness in the Key, de Fluher, Muntin e Shamir, que originou o termo FMS ataque anteriormente discutido. WEP Crack. Junto com Iris North, foi a primeira ferramenta publicada disponível para quebrar as chaves WEP explorando as vulnerabilidades mencionadas no famoso artigo Weakness in the Key. Uma das suas características mais marcantes é o fato de ser escrita em Perl, o que permite que seja usada em qualquer plataforma popular, como Unix, Linux, Windows ou mesmo o Mac. Redes privadas virtuais, Virtual Private Network. Consideradas exemplos de segurança forte, as VPNs têm sido a solução preferida para garantir acesso a ambientes remotos por meios inseguros. Contudo, existem modelos e implementações sob a designação genérica de VPN, podendo várias dessas ser eficientes em redes cabeadas, mas não apresentam a mesma robustez em ambientes de redes sem fio. Tal situação ocorre porque vários deles confiam em camadas de redes mais baixas, como endereço MAC, em autenticação unilaterais. Em outros casos, os próprios protocolos utilizados possuem fragilidades inerentes e devem ser usados com alguma reserva, como o Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP. Há algumas ferramentas que permitem identificar os pacotes onde se trafegam as mensagens de autenticação no modelo de desafio e resposta, conhecido como Microsoft Chat versão 1.
e integrá-los a outras ferramentas para quebrar a senha. Contudo, mesmo em IPv6, existem algumas vulnerabilidades conhecidas, como estouro de pilha, buffer overflow, ataque do tipo homem no meio, ou acesso não autorizado por meio de ataques a senhas fracas, por métodos de força bruta, engenharia social e etc. Negação de serviço, DOS. Ataques de negação de serviço em redes convencional em geral necessitam de grande quantidade de banda para atingir seu objetivo, o que normalmente se consegue mediante a combinação de várias máquinas subjugadas e o envio de pacotes ininterruptamente para uma única rede ou equipamento. A quantidade de banda necessária para promover o ataque varia em relação ao poder de assimilação da rede ou do equipamento-alvo. Em redes sem fio, ataque de negação de serviço pode ser disparados com poucos recursos e muita eficácia. Muitos artigos têm sido escritos sobre as possibilidades de ataques usando métodos como associação, autenticação ou dissociação em massa, e ao longo do tempo, algumas ferramentas foram criadas para promover ataques específicos. Void 11. Trata-se de uma das ferramentas mais simples de usar e que contém uma interface gráfica bastante intuitiva. O Void 11 permite promover ataques básicos de associação, dissociação e autenticação em massa por meio de programas para uso em console ou via sua interface gráfica.